E aí, meu aprovado, questão 30, letra B da lista 5, beleza. A questão diz pra gente, né, calcular a integral tripla, né, que é dessa função aqui, né, 6xy sobre a região E, beleza? Onde a região E é delimitada, né, é a região fechada por cima por esse plano, z igual a 1 mais x mais y, beleza? E é fechada no plano xy, no chão, pelas funções raiz de x, né? Y igual a raiz de x, que eu coloquei aqui em azul. Y igual a zero, que é o eixo x, beleza? X igual a 1, que é a reta, né, perpendicular ao eixo x, que tem a abscissa 1, tranquilo? Ou seja, a região do plano limitada por essas três funções, essa aqui, ó, que eu tracejei aqui, beleza? Então, show de bola. Essa região E, ela já delimita um volume. Então, o que a gente vai calcular aqui é um quadrivolume, tranquilo? E por que isso, Matheus? Porque é o seguinte, quando você tem uma integral tripla, que você tem uma função aqui, vai gerar um quadrivolume. Se a integral tripla for integral só de dv, o que é integral de dv? Integral de dv é v, beleza? Ou seja, se você tiver integral tripla sobre uma região E, por exemplo, mas se tiver só isso aqui gera um volume, porque a integral de dv vale v, beleza? Se você tiver uma integral tripla que tenha uma f aqui, dv, isso vai gerar um quadrivolume, que é denominado assim, tranquilo? Então aqui eu vou obter como resultado um quadrivolume, beleza? Show de bola. A região E, ela é o sólido, ela realmente é o sólido limitado por essa região aqui do plano XY e pelo plano, né? Esse plano aqui, não sei se está dando para ver muito bem porque eu errei um pouquinho no desenho, né? Mas ele está cortando, fechando essa região por cima, assim, ele passa por cima dessa região, tranquilo? Então, beleza. Para eu definir os limites de integração da minha integral tripla, os primeiros limites, né, tem que ser funções de duas variáveis, os segundos de uma variável só e o terceiro constante, tranquilo? Então, quem é a função de duas variáveis que eu tenho? É o plano, tranquilo? O plano é minha função de duas variáveis, então ele vai ser o primeiro limite de integração, né, da primeira integral. Tipo assim, eu tenho que analisar em relação ao eixo z, em relação à altura, para que valores de z que valores de z estão compreendidos na minha região E, basicamente. São os valores que estão entre, né, o plano xy e o plano z igual a 1 mais x mais y. Isso implica eu dizer o seguinte, ó. Vou escrever aqui em azul, beleza? Que os valores de z pertencentes à região E, eles são sempre menores ou iguais, ou seja, estão abaixo ou em cima, né, do plano, desse plano aqui que passa por cima, beleza? Porque o próprio enunciado já diz isso, que é 1 mais x mais y, e eles estão sempre acima ou em cima do plano xy, acima dessa região aqui. No caso, o plano xy é o plano de equação z igual a zero, tranquilo? Show de bola. Os valores de y estão compreendidos entre quais funções? Ou melhor, ou poderia ser quais valores constantes também? Vou definir o x variando entre duas funções de y, né? Porque se a gente fizer aquela análise lá, a gente sabe que dá para fazer isso, beleza? Porque aqui, analisando aqui na vertical, tem uma função que fecha por cima, que é a raiz de x, tem uma função que fecha por baixo, que é o y igual a zero, beleza? Então, os valores de y, né? Eles nunca estão acima nunca são maiores, né? Eles são sempre menores ou iguais à raiz de x, e eles nunca estão abaixo, né, do y igual a zero, que é o eixo x, tranquilo? Ou seja, são sempre maiores ou iguais, em cima ou acima, né, do eixo x, aí seria zero. E, bom, entre quais valores de x ocorrem essas variações? Bom, x, os valores de x aqui, nunca estão para frente da reta x igual a 1, ou seja, eles são sempre menores ou iguais a 1, e eles nunca estão para trás da reta x igual a zero, que é o eixo y, beleza? No limiar aqui ele chega na origem, então aqui, ó, x igual a zero. Esses aqui são respectivamente os limites de integração da primeira integral aqui, da segunda e da terceira, beleza? Nessa ordem mesmo. Essa integral tripla vai ficar o seguinte, ó. Vou dar um espacinho maior aqui. A função do integrando continua sendo a mesma, porque eu não fiz nenhuma transformação de coordenada, beleza? E, bom, os primeiros limites aqui são para z, beleza? Funções de duas variáveis.
Não necessariamente eu vou ter uma função de duas variáveis. Opa, faltou um mais aqui. Explicitamente nas duas variáveis. Eu poderia ter, sei lá, z igual a 1 mais x, por exemplo. Mas ele se comportaria como uma função de duas variáveis, né? Só que o y vale zero. Aí seria um outro tipo de plano. Tranquilo? Tem que ficar atento nisso também. 0 e raiz de x. 0 e raiz de x. E 0 e 1. Às vezes, quando as funções são muito grandes, né, convém você dar esse espacinho da sua integral. Os primeiros limites são para z, então entra para mim aqui um dz, beleza? Os segundos limites são valores de y, então entra aqui um dy e, por último, um dx. Agora é só integrar para a gente obter aí o nosso quadrivolume, beleza? Então, 0 a raiz de x. A integral em relação a z. Integral de 6xy em relação a z é 6xyz, onde o z vai ser calculado de 0 até 1 mais x mais y. Tranquilo? Aí aqui entra um dy e aqui um dx. Aí fica integral de 0 a 1 da integral de 0 a raiz de x, 6xy, que multiplica isso aqui menos 0 e isso aqui mesmo, ó, 1 mais x mais y dy dx, beleza? Integral de 0 a 1, integral de 0 a raiz de x, aplica a distributiva ali, ó, 6xy mais 6x ao quadrado y mais 6xy ao quadrado dy dx, integra em relação a y, integral de 0 a 1, integrou em relação a y, aqui vai aparecer um 3xy ao quadrado, calculado de 0 a raiz de x, beleza? Aqui a mesma coisa, ó, mais 3x ao quadrado, beleza? Y ao quadrado, calculado de 0 a raiz de x, né? Joguei esse y ao quadrado sobre 2, que é a integral de y, já dividi aqui pelo 6, beleza? O 6 pelo 2, aliás. Então, beleza, aqui vai aparecer 1/3, vai aparecer para mim aqui, ó, mais 2x y ao cubo, calculado de 0 a raiz de x, beleza? Dx, né? Fiz as três integrações aí. Então, beleza, integral de 0 a 1. Bom, 3x, que multiplica limite superior menos limite inferior, vai dar 3x vezes x, 3x ao quadrado. Beleza? E, bom, como o x está indo de 0 a 1, né? No caso, raiz de x ao quadrado seria módulo de x. Só que módulo de x para valores de x positivos, né? É o próprio x. Beleza? Então, vamos lá. Mais 3. Aí eu tenho x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado. Raiz de x, né? Elevado ao quadrado, módulo de x. Aí, bom, como é para valores positivos da x, vai aparecer para mim um 3x ao cubo aqui. 3x ao cubo. Tranquilo? Mais. Aí aqui, raiz de x elevado ao cubo vai ser x raiz de x. Então, vai aparecer assim, ó, 2x ao quadrado raiz de x. Tranquilo? Show de bola, dx. Integral de 0 até 1. Aí, bom, só para organizar os termos direitinho aqui, 3x ao quadrado mais 3x ao cubo, mais aqui, bom, raiz de x é x elevado a meio, beleza? Multiplicado, vou ter 2 mais meio dá 2,5, tranquilo? Aí, bom, 3x ao quadrado mais 2 que multiplica x elevado a 5 sobre 2 dx, assim fica mais fácil de integrar. Beleza? Então, já integrando, aqui vai aparecer x ao cubo sobre 3. Bom, aí vai ficar só x ao cubo, calculado de 0 a 1. Aqui vai aparecer x à quarta sobre 4, então eu vou ter 3 quartos, que multiplica x à quarta, de 0 a 1. Aí aqui eu vou ter x elevado a 5 meios, mais 1, que é 2 sobre 2, vai dar x elevado a 7 sobre 2 vezes 2 sobre 7. Então, vai aparecer 4 sétimos
x elevado a 7 sobre 2, calculado de 0 a 1. Tranquilo? Show de bola! Aí vai ficar assim, ó, 1 ao cubo menos 0, 1 ao cubo que é 1, mais x à quarta, é 1 à quarta, perdão, menos 0 à quarta, dá 1 3/4. Aí aqui 4 sétimos, aqui vai dar a mesma coisa 1, né? 1 elevado a 7/2 é 1, menos 0 elevado a 7/2 que é 0, vai dar 4 sétimos. 4 sétimos. MMC aqui seria 28, mas dá para fazer pelo método rapidinho aqui, ó. Vai dar menos trabalho. 4 mais 3, 7 sobre 4. 7 sobre 4 mais 4 sobre 7. Esse vezes esse vezes esse vezes esse. 7 vezes 7 é 49. 4 vezes 4 é 16. 7 vezes 4 é 28. Beleza? Aqui vai dar 59 mais 6.